Oi, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, sou a Gleidinei. Gente, no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer novamente o square, porque ontem eu já estava tão cansada e com tanto calor, era 11 horas da noite, e aí o que aconteceu? Fui tentar fazer o square com um fio mais grosso e vocês viram que não deu muito certo. Aí me pediram, mandaram mensagem no Facebook, Gleia, pelo amor de Deus, faz o square direito. Eu entendi, mas não sei se eu fiz do jeito certo. E aí eu resolvi fazer o vídeo fazendo o square novamente. Olha o trem aqui. Vou falar uma coisa pra vocês. Foi um dos squares mais chatos de fazer da minha vida, tá? Eu não vou dizer pra vocês que ele é bom, que ele é lindo. Não, ele é um square muito básico, ó, tá vendo? Básico demais, ó. Uma sequência de ponto fora e uma sequência de ponto alto. Sequência de ponto fora, sequência de ponto alto. Aí, esse vídeo agora eu vou fazer explicando. Vai ser um vídeo um pouco mais curto. E eu vou basicamente explicar pra vocês. Por quê? Porque eu quero usar essa linha rosa num outro projeto. Que outro projeto? E... putz, vou nem contar não, porque senão vão começar a me perturbar. E aí eu quero fazer o vídeo do projeto completo, né? Eu comecei a fazer esse daqui, ó. Deixei no mesmo ponto para ficar mais fácil vocês conseguirem entender. Cada sequência de square desse aqui, você pode aumentar para o tamanho que você quiser, para ficar naquele tamanho. É legal de falar, logo assim no começo do vídeo, algumas coisinhas. Mas antes disso, deixa o like, se inscreve, compartilha, clica nas notificações. Vídeo todos os dias aqui para vocês. Eu tô segurando o telefone aqui com a mão, meu braço vai cansar em algum momento, eu vou ter que mudar de mão para ter uma balançada na câmera. Eu vou ver se eu consigo colocar um suporte aqui em algum lugar para poder gravar. Aguenta, mão, só um segundo, peraí. Vou criar vergonha. Esse aqui, gente, tripé que eu tinha de tempos atrás, e eu resolvi colocar aqui, mas funciona certinho. Pelo menos agora meu braço tá livre, minha mão tá livre para falar com vocês. Bom, esse square aqui foi o que eu comecei a fazer ontem com vocês aqui no canal, olha só, tá vendo? Vou comprar uma ring light. Quando o dinheiro cair na conta, a gente compra. Se alguém quiser mandar, gente, uma ring light pra gente, entre em contato comigo aí, tá na descrição. Se vocês querem ajudar a gente com material. Só tenho que agradecer, porque esse ano, graças a Deus, é a nossa amiga que mandou as caixas de linfa que a gente conseguiu fazer conteúdo pro canal. Eu não sei como é que eu iria fazer para trazer conteúdo para vocês, até porque tava difícil comprar linha aqui na minha região, o preço estava acima, não tinha como eu comprar fora, que tava muito difícil viajar. E veio agora esse problema de saúde da minha mãe, ficou bem complicado. Tô pensando em comprar uma ring light. Eu não sei se quando eu sair agora em outubro para ir fazer para o retorno da minha mãe na consulta, se vai dar para eu comprar ring light ou não. Mas vamos ver o que vai dar, né? Vou aumentar a luz aqui para vocês. Bom, esse daqui é o square. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Essa é a luzinha que eu costumo usar, só que ó, tá sem bateria de tudo. Vou ter que colocar ela aqui até para carregar depois. Bom, mas vamos aqui conversar. Continuando no assunto, né? Ontem eu tentei fazer esse square aqui com vocês. Eu fiz com fio mais grosso, tentando explicar como é que funciona. Esses squares que a gente faz dessa... Dá licença. Minha gata não vai fazer bagunça hoje, não. Esses squares que a gente costuma fazer, que são nesse estilo aqui, que são sequências de carreiras que se repetem, eles são mais fáceis. Por quê? É basicamente a mesma coisa de quando você começa até quando você termina. Você tem duas carreiras que vão se alternando. Esse aqui, basicamente, você começa com uma sequência de 16 pontos altos no miolo. Aí você trabalha 8 pontos folha, tá? E aí você vai fazer, na outra carreira você vai fazer sequência de ponto alto. Carreira seguinte, eu vou sempre dobrar a quantidade de ponto folha que eu tenho. Por exemplo, iniciei aqui, vocês lembram que a gente tinha 8, né? Essa carreira de fora foi com 16. A carreira de fora tem que ficar com 32. E aí, ele tá aqui com tanta carreira que tinha lá na foto original, lá daquele lá que a gente viu do vestido. A emenda também não é regular, ou seja, eu não vou ter como, eu não emendo lá não mostra que seja uma emenda regular para você fazer a emenda. Até porque, nesse caso aqui, a gente vai emendar quando tem muito ponto alto aqui, e aí essa pergunta, quando a gente tem essa sequência de muitos pontos altos, como é o caso desse daqui, o que acontece? A forma mais fácil de você emendar é pela carreira anterior. Se ela não for uma carreira, aí apaga de luz de tudo, isso aí é complicado. A forma correta de você fazer essa contagem é na carreira anterior. Nesse caso aqui, a gente conta a sequência de ponto folha. Porque se você for contar só ponto alto, vai dar muito trabalho, não vai chegar no ponto finalizado aí. Outra coisa importante de falar quando a gente está falando de square nesse estilo aqui. Qual que é o tamanho certo? Você fez com que fio? Fiz com esse aqui, que é o Clear 1000, só que eu não vou tirar porque tá segurando o tripé. Fiz com o Clear 1000 e agulha 1 milímetro. Essa é a agulha 1 milímetro. Se você trabalhar com fio Anne, com outro fio mais grosso, ele vai ficar maior. Só que a pergunta que não quer calar, agora é que fio foi aquele? Eu não tenho a menor ideia de que fio foi aquele. Pronto, falei. Vou sair correndo? Não, vou ter que ficar aqui conversar com vocês. Mas assim, cada fio que você vai usar, cada tex diferente, vai render um square de um tamanho maior ou menor, dependendo do tamanho, dependendo da peça que você estiver fazendo. No caso desse daqui, a gente vai ter alguns problemas para adaptação.
Quando a peça é gringa, que eu acredito seja o caso desse vestido, que é feito lá fora, o tex não é o mesmo do Brasil. Ah, Egleia, o que é tex? Tex é a unidade de medida utilizada para medir a espessura do fio de crochê. Nós temos fios até você começa lá do fio mais fino que tem, que é o 58 tex, se não estou enganado é o rendeira, e vai, não, acho que se não estou enganado é 40 e pouco, que era o Mercer Crochê. Você tem dele, que é o tex mais fino, até o tex mais grosso, que é quando você sai, por exemplo, que se não estou enganado é do Duna, você sai do Duna para ir para os barbantes 4, 5, 6 e 8, que vai ter diferença, que também mantém o tex, tá? Para fio de algodão nesse estilo aqui, você vai ter até 295 tex, que é o ano. Daí para frente é considerado barbante, tá? O charme já é considerado um tipo de barbante. Mas voltando aqui, cada tex é diferente um do outro, cada formato vai ser diferente um do outro. E fora do Brasil, a gente tem 295 tex, que equivale que tem uma espessura de 151 tex no Brasil. A gente tem um caso, uma agulha como essa aqui, que é de 1 milímetro número 6, que é um número 6 no Brasil, que lá na Europa não vai ser, que na Ásia não vai ser, que na África não vai ser. Então, eu acredito que se tivesse uma uniformizasse e criassem uma regra que fosse genérica para todos os países, uma ABNT, para quem não sabe, a ABNT é o órgão que regulamenta as regras de funcionamento de coisas. Por exemplo, o sistema do seu telefone, o padrão que a sua televisão utiliza para exibir as imagens, são regulamentados pela ABNT. Então, se tivesse uma ABNT, o peso que você vê lá nas embalagens, tudo aquilo é regulamentado por lei. Se tivesse uma regra, uma lei que regulamentasse também os fios de crochê, para ter essa regra aí, seria uma maravilha pra gente. Bom, voltando pro crochê, né? Eu não sei como a gente consegue precisar que fio é aquele, que espessura de fio é aquela. Mas o fato é que eu vou olhar para ele e vou me orientar pelo tamanho que o square ficou em relação ao corpo da pessoa. Eu sei que esse aqui tá extremamente pequeno, que esse aqui nunca na face da terra vai ser aquele tamanho. Que se eu colocar na minha frente, ele fica minúsculo. Tudo bem que a moça da foto é magrinha, né? Uma Bruna Marquezine da vida. E aí você vai fazer o quê? Trabalhar até ele ficar daquele tamanho. Ah, mas se eu aumentar as carreiras, muitas carreiras em volta, Glay, ele vai dar defeito, ele vai ficar diferente do outro. É legal falar isso. E isso vai fazer de acordo com o fio que você estiver utilizando para qualquer outro square, tá? Então a minha sugestão aqui é que trabalhe com um fio mais grosso. Estou fazendo para um tamanho P, faz com um fio intermediário, com fio 200 tex, vai dar legal. Ah, mas eu estou precisando fazer para um tamanho M, faz com fio 295 tex, vai ficar bom. Vou fazer para um tamanho plus size. Aí você trabalha com um fio bem mais grosso, para ter o tamanho. Ah, Egle, mas eu quero trabalhar com um fio mais fino, com o 151 tex, como tu fez aí, porque eu gosto desse detalhe do square mais levinho, mais delicadinho. Mas ao mesmo tempo eu quero que o square fique grande. Como é que eu faço? E eu não quero aumentar a carreira. Aí você me pega, amiga. Por quê? Uma possibilidade é você trabalhar com alto duplo no square inteiro. O ponto alto duplo, ele vai dobrar o tamanho do teu square. Ele não vai manter, ele vai fazer com que o teu square fique bem maior. Tá? Então vale a pena se você cogitar essa possibilidade. Só lembra que uma coisa, quando você trabalha com alto duplo, o ponto fica maior, o square fica maior e tudo, porém ele vai ficar um pouco mais abertinho. Outra coisa legal, você reparou aqui, ó, nesse aqui, por exemplo, esse aqui tá no ponto mais fácil de entender. Miolinho 16 pontos, 8 pontos folha, carreira de ponto alto, 16 pontos folha, carreira de ponto alto. Última carreira que eu tenho aqui é a carreira de ponto folha. Vocês vão reparar que aqui, entre um ponto folha e outro, entre um ponto folha e outro, eu tenho alça de correntinha, certo? Essa alcinha aqui de correntinha, ela vai ser diferente. Quando eu trabalho com ponto alto normal, essa quantidade de pontos que vai de um ponto folha para o outro é uma. Quando eu trabalho no ponto alto duplo, ele vai ser outra. No caso do ponto alto simples, se eu tenho um ponto folha com 3 pontos, eu coloco 4 correntinhas de separação entre um folha e outro. Mesmo que ele fique como esse aqui, tá vendo? Ó, que ele fica, ó. Então, um ponto folha aqui, ó, o ponto seguinte da frente já vai com o ponto folha. Já começa no ponto folha seguinte. Mesmo assim, eu vou ter que fazer com 4, porque são 3 pontos, são 3 correntinhas que equivalem aos 3 do ponto folha que eu fiz e uma que é de arremate, tá? Então, você tem que trabalhar sempre assim. Quando eu trabalho com alto duplo, eu vou ter que aumentar essa quantidade de correntinhas, por quê? Como o ponto fica mais alto, a tensão de um ponto para o outro muda. Se eu trabalho com ponto alto duplo, eu vou aumentar para 5 correntinhas, tá? E aí a gente entra no outro ponto. Por quê? Nessa carreira aqui, última toda, você vai notar que eu fiz aqui uma coisa, ó. Ponto alto em cima do ponto folha e no espaço que eram com 3 correntinhas, coloquei 4 pontos. Foram 3? 3 pontos altos, tá? Quando eu trabalho quando eu aumento a quantidade de correntinhas aqui, no caso,
Aumentei para 4, aqui ele vai aumentar para 4 pontos. Eu tenho 5, vou aumentar para 5. E isso é o que eu tô falando para vocês. Quando você aumenta a quantidade de correntinha, você tem que também aumentar o tanto de ponto alto. Que foi outra pergunta que chegou para mim. Esse vídeo é basicamente um desmembrando e desmistificando o Square. Manda esse treco aqui, por que eu ficava sofrendo segurando, hein? Vamos embora. Bom, basicamente é isso que a gente tem que levar em consideração quando a gente está trabalhando Square, tá? Vou mudar de ponto alto para ponto alto duplo, eu tenho que levar em conta esses pequenos detalhes, que são esses que vão fazer toda a diferença no meu trabalho, para que ele não fique com defeito, tá? Quando eu falo ficar com defeito, é que ele vai realmente apresentar uma diferençazinha, vai realmente apresentar uma disparidadezinha nesse trabalho, nesse ponto, e você precisa preencher. Que não tem nada mais feio do que um Square mal feito, faltando ponto, tá? E se eu colocar mais ponto aqui no espaço, se eu coloquei, preste atenção, tem as correntinhas, fiz o ponto alto equivalente, tem 3 correntinhas, fiz 3 pontos altos. Na outra cara, digamos que eu fiz com alto duplo, aumentei para 5 correntinhas, 4 correntinhas, coloquei 4 pontos altos. Quando eu vou fazer a minha outra carreira em cima, que é de ponto folha, eu vou ter que ajustar para caber. Ai, Aglaia, vai aumentar o tanto de ponto. Acertou, menina linda do meu coração. Exatamente. Você vai aumentar o tanto de ponto folha que você vai fazer na volta. É aí onde está o perigo, é aí onde mora o perigo da história toda. Quando a gente faz isso na peça, a gente tem um problemaço. Por quê? Muda toda a estrutura do trabalho. Na última carreira, a gente parte para as emendas. A emenda ela não é regular. Como é que a gente faz a emenda nesse caso aqui? Eu vou contar o tanto de ponto folha que eu tenho, certo? E vou dividir por 4. Porque é basicamente as laterais do que eu tenho para fazer. Como é que eu vou saber? Eu divido por 4 porque eu preciso parte de cima, parte de baixo, lado direito, lado esquerdo para fazer as emendas, né? Tá? Quando eu fizer essa emenda, eu vou ter que ter uma atençãozinha aí para funcionar. Vou deixar um vídeo aberto aqui rodando e vou deixar em tela cheia. Ixi, ficou escuro. Vou então, só aumentar o brilho aqui rapidinho. Eu não senti que mudou o brilho, eu tentei aumentar o brilho da tela para não ficar tão escuro aqui, mas vamos aqui, voltando para vocês. Se você aumentar a quantidade, você vai aumentar a quantidade de ponto folha, tá? Então a emenda vai ser diferente. Eu sempre vou pegar a quantidade de pontos folhas que eu tenho, vai me facilitar a divisão, e divido por 4. Parte de cima, parte de baixo, lado direito, lado esquerdo. E aí nessa hora é a hora que a gente vai continuar o trabalho para fechar as laterais, emendar o vestido inteiro. Ah, mas é uma regra ser feita dessa forma? Sim, é uma regra ser feita dessa forma. Se você não conta, se você não faz essa medição aí, vai ficar aquele score que a gente vê muitas vezes, a peça assim, o score me dá de um jeito, outro me dá de outro. E isso não é uma coisa legal da gente ver num crochê, né? Então, eu acredito que é bem complicado esse ponto. Outra coisa com relação ao square também, e não só nesse vestido, mas em outros, que também são com squares redondos, como é o caso desse, a gente tem que levar em consideração, quando a gente está fazendo, alguns outros um pontinho que é crucial, é a quantidade de pontos que você inicia. O buraquinho do centro do square, que aí me perguntaram, agora como é que eu faço para esse buraquinho do centro do square não ficar tão grande? É o tanto de ponto que você coloca. Me perguntaram também, ainda falando sobre o início do square, o buraquinho do centro do square. Aglaê, eu tenho um problema com esse buraquinho do centro do square. Como é que eu faço para esse buraquinho do centro do square não ficar grande demais? Eu já trabalho com aquele anel mágico, que é aquele que você dá duas voltinhas no dedo, deixa uma pontinha esperando, aí você faz, aí depois você puxa aquele trequinho, aí arremata ele ali. Eu faço aquilo ali, nunca tive problema. Eu já tive 200.000 vezes problema. Por quê? Porque aquele treco sempre arrebenta. Eu já perdi uma blusa por causa do negócio aqui. A blusa era um square único frente, um square único nas costas. E quando eu tava terminando de fazer a blusa, que eu botei a blusa em cima da mesa, que eu fui olhar, não é que tinha arrebentado o nozinho lá, o trequinho lá do miolo do trabalho? Aí eu tive que desmanchar todinho, fazer de novo. E aí eu criei vergonha e comecei a fazer com a correntinha. Porque assim, mas não fica o buraquinho do square, não fica tão apertado. Eu faço geralmente quando eu inicio uma peça grande, maior, quando é com o fio ânio ou fio mais grosso, o fio clear duplo, eu sempre inicio ele com 6 correntinhas, tá? 6 correntinhas feitas formando um anelzinho e aí trabalho a parte dele. Quando eu tô trabalhando com fio de 151 tex mais fino, que é esse aqui, eu trabalho diferente. Como é que eu trabalho diferente? Eu faço a base dele com até 5 pontos. Por quê? Se eu colocar 6 pontos, ele não vai segurar. Agora teve um tempo que você falava que a gente fazia o nozinho inicial, fazia uma correntinha e trabalhava dentro dela. Faz a mesma coisa quando você faz o anel mágico. Ele arrebenta. Que já arrebentou, eu já perdi peça.
Então, a melhor solução, a melhor ideia de todas é você fazer a correntinha, tá? Para iniciar. Agora eu vou fazer a correntinha. Vai caber todos os pontos que eu quiser colocar? Vai caber sim. Eu vou tirar vocês daqui antes que vocês já... Gente, olha, a gatixa cresceu, ó. Mas não engorda não. Pensa na gata que come, mas não engorda. Vocês querem ver? Ó, vem cá. Vem cá, Curi, ó. Vem cá, Curi, Curi. Ó, gente, ó. Olha o tamanho do meu menininho. De Curi, ó. É Curi, Curi? Curi, diz aí pro povo. Digo, não, mamãe. Não, meu filho, tem educação. Diz aí pro povo, diz. Olha o tamanho, gente. Olha, nem parece que é pequenininho. Você lembra de pequenininho, como ele era? Ai, filha da mãe, meu dedo. Vai descer? Vai descer. Desce. Não, pra lá não. Você já fez bagunça mais lá em cima. Bom, basicamente são essas... Ai, pelo de gato. Eram basicamente essas as principais perguntas que chegaram com relação ao Square. Agora, por que tu não fez um vídeo ensinando a fazer a peça? Era mais fácil. Eu tinha que fazer esse vídeo respondendo essas perguntas porque são dicas e coisas que me perguntaram, foram perguntas recorrentes. Então, eu fiz uma avaliação lá no começo do mês, onde eu parei um domingo inteiro, li mais de 400 comentários, e nesses comentários eu vi que tinham muitas dessas perguntas. E aí eu disse, calma aí, gente. Tem tanta gente com essa dúvida, então eu vou fazer um vídeo explicando isso. É a mesma coisa que o professor faz na sala de aula. Você faz uma avaliação, seus alunos não vão bem, seus alunos não conseguem acompanhar, e você nota que tem uma turma que está acompanhando, outra que não está, o que é que você faz? Você para e prepara uma aula de revisão sobre aquele assunto. Foi o que eu fiz. Eu vejo que tem tanta gente com dificuldade em square redondo, em iniciar um square, em trabalhar o square, que eu parei, gente, vamos lá responder esse negócio aqui, né? Vamos voltar do começo aqui e explicar pro pessoal como é que é feito, tá bom? O vídeo de hoje era esse. Amanhã a gente retoma o projeto. Esse aqui, eu já falei com o menino ontem, eu falei pra ele, olha, eu fiz o vídeo do square. Eu te explico bem direitinho, meu. E você tá certo assim, dá, criatura, eu sei que você não tá bem, que você tá passando por um problema, tua mãe tá doente e tal. Então, segue aí, segue o bonde, faz o próximo projeto, vai na fé, que vai dar tudo certo. A gente tá aqui, eu agradeço de coração. Se me ensinar a fazer e der algumas dicas de como é que eu trabalho esse square, eu já vou ficar grato demais. Obrigada de coração. E obrigada de coração a vocês também que estão por aqui com a gente todos os dias. Amanhã já sai passo a passo do outro square bonito, uma blusa maravilhosa. Recebi pedido especial aí que eu acho que... Eu não lembro, gente, quantos vídeos eu gravei. Eu acho que eu gravei mais de 50 vídeos com lista de material. Eu vou olhar qual que é a próxima peça na fila aí dessa semana agora. Que eu fiz o vídeo semana passada mostrando quais serão as 10 próximas peças. E amanhã já sai o vídeo com a lista de materiais da próxima peça que a gente vai fazer aqui no canal. Tá bom? Papai te abençoe e ilumine. Fiquem com Deus. Tô estourando dor de cabeça, mas a gente segue aqui fazendo crochê juntinhas. Beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau.